Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem deveria celebrar o casamento, um casal cristão. E é interessante lembrar que os cristãos são muito influenciados pelos costumes desse mundo, onde sempre você vê a figura de um ministro, seja ele um padre ou pastor, que celebra uma cerimônia religiosa unindo os noivos em nome de Deus. Porém, isto não existe na palavra de Deus. Pode procurar. Você pode procurar e não vai encontrar que Deus tenha delegado aos homens o poder de unir um casal em matrimônio. É Deus quem une, porque a própria palavra de Deus fala que o que Deus uniu não separe o homem. E ele não deixou a ninguém a autorização para dizer coisas do tipo, em nome de Deus eu vos declaro marido e mulher. Não. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. Agora, o juiz de paz, este sim, tem autoridade para declarar um casal como unido perante a lei dos homens. Porque os homens delegaram a ele tal poder. Então ele tem um poder, ele tem autoridade, ele é um juiz, uma autoridade reconhecida por Deus. Então ele pode unir o casal civilmente perante a lei dos homens. Mas perante Deus, é só Deus quem une. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus unindo um casal. Deus honra o matrimônio civil porque as autoridades que existem foram instituídas por Deus e nós devemos obedecê-las. Mas não existe na palavra de Deus aquilo que nós hoje costumamos chamar de casar no religioso. Isso não existe. Mas o casamento não deixa de ser uma união abençoada por Deus e não por algum homem, porque é Deus quem une e é Deus quem abençoa. Portanto, é um momento solene e é adequado que seja celebrado com solenidade, como algo importantíssimo. Nas cerimônias de casamento, entre irmãos que eu costumo assistir, entre os irmãos congregados ao nome do Senhor somente, porque nós não temos um pastor ou um dirigente ou qualquer coisa mesmo nas reuniões, quando estamos congregados, normalmente o que acontece é que o casal se casa no civil, seja no cartório ou na própria recepção que eles dão para os convidados, e após a celebração civil e antes de começar a festa, quando há festa, né, um irmão que é convidado antecipadamente pelos noivos costuma trazer uma palavra para os convidados, normalmente girando em torno do tema do casamento. Mas com um certo fundo evangelístico, porque a maioria das pessoas presentes, principalmente aqui no Brasil, costuma ser de parentes e amigos incrédulos. Pode até mesmo dirigir alguma palavra de exortação aos noivos, às vezes acontece, né? Mas nunca se colocar na posição de alguém que esteja unindo o casal. Nunca, jamais. Ele não pode dizer, em nome de Deus, vocês são marido e mulher, nada disso. É Deus quem une. O irmão que fala alguma coisa nessa cerimônia é apenas o irmão convidado para trazer à memória a importância do ato do casamento e buscar ainda anunciar a bondade do Senhor que buscou para si uma noiva, não é? O Pai buscou para o seu Filho, Jesus, uma noiva nesse mundo que é a igreja, comprando-a com o seu próprio sangue. Geralmente a mensagem gira em torno disso. Entenda que tudo que eu estou dizendo não são normas ou regras para se executar um casamento, mas apenas o costume do que eu tenho visto entre os irmãos congregados somente ao nome do Senhor. Um ponto que eu volto a frisar por causa da importância desse ponto é: ninguém tem o poder de unir um casal em matrimônio naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Deus não deu poder a nenhum homem de dizer, eu vos declaro marido e mulher perante Deus. Não. O máximo que alguém deve fazer é dirigir uma palavra aos ouvintes, ou mesmo fazer uma oração pelos noivos, mas nunca os declarar perante Deus marido e mulher, porque esse é um atributo de Deus. Deus faz isso quando une o casal. E esse costume que nós vemos por aí nas religiões é estranho à palavra de Deus, e o protestantismo acabou aceitando isso, adotando, junto com outras coisas que trouxe do catolicismo romano.